E aí, pessoal, beleza? Vou começar com vocês, a partir dessa primeira aula, uma série de tutoriais referente ao Microsoft Word 2016. Tá? Programa que não mudou muito em relação às suas versões anteriores, 2010, 2013. Então, para quem já tinha mexido alguma vez, então assim vai encontrar alguns pontos de familiaridade. E para os usuários novos, então já vai aprender numa versão aí atualizadíssima. Bom, primeiramente o Word, ele é um editor de textos avançado. Nele você vai fazer trabalhos, desde trabalhos acadêmicos a padrão de documento, esse tipo de coisa. Então, no decorrer das aulas, nas próximas videoaulas, vocês vão estar vendo algumas coisas de como está trabalhando aí legal com o programa, tá? Então, nessa primeira, vou estar apresentando vocês ao programa, primeiramente o layout dele, como reconhecer, achar algumas opções, e depois a gente vai evoluindo, certo? Bom, primeiramente, aqui ó, na parte superior, vocês vão ver essa barra, que é uma barra de título. Bom, nela vocês vão ter aqui o título do programa, né, documento 1 e o nome, Word. Aqui do lado direito, vocês vão ter alguns botões de comando, que aí nesses botões qualquer janela possui, tá? E aqui do lado esquerdo, vocês vão ter alguns atalhos. Esses atalhos que você pode personalizar de acordo com a sua necessidade, conforme clica aqui ó, nesse botãozinho, então vocês vão ter algumas opções. Então, e pode, conforme clica, vou clicar aqui, ó, impressão rápida, ele já coloca o atalho. Então, isso vai facilitar muito no seu dia a dia, caso você trabalhe com o programa. Caso queira tirar, é só refazer o mesmo caminho. Aqui na parte de baixo, vocês vão ter algumas guias. Essas guias vão dar acesso a todas as opções que você tem aí no Word, tá? Então, ó, vejam quantas opções vocês vão ter para estar trabalhando. Cada guia, ela vai possuir aqui na parte de baixo uma faixa de opções, né? Nessa faixa, ela costuma ser bem organizada. Ela vai ter alguns grupos de ferramentas. Então vocês vão ver aqui, ó. Primeiro, ó, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos, né? E conforme você vai andando nas guias, vão ver essa mesma organização. Isso daí ele serve para facilitar na hora de alguma busca. Então você vai filtrando, vai numa determinada guia, página inicial, grupo, fonte, e aí você já tem um campo de busca um pouquinho menor. Algumas dessas grupos de opções, vocês vão ver que tem um botão como esse, ó. Então, uma alça bem pequenininha. Então, sempre que você vê essa opção, significa que tem mais opções ocultas. Então, se você chegar aqui, ó, clicar sobre ela, vai abrir uma caixa de diálogo, onde vai ter mais opções referente àquela caixa que você clicou. Então, ó, clicar em outra diferente, sempre vai abrir uma caixinha nova. Então, ou seja, o Word tem um universo muito grande de recursos aí para você estar trabalhando. Tá? Uma novidade que surgiu nessa versão é essa opção aqui, ó, diga-me o que você deseja fazer. Então, isso daqui é para quem está começando a trabalhar agora com o programa ou quem tem aquela dificuldade de guardar o caminho, né? Porque assim, o que sempre facilitou? Você saber o caminho da opção. Eu quero inserir uma imagem, eu teria que lembrar a guia que está e o grupo que está. Também ilustrações, imagens. Agora imagina, pô, esqueci. Eu posso vir aqui direto no Diga-me e escrever aquilo que eu quero. Então, por exemplo, escrever aqui imagem. Ele já me dá inserir imagem. Ah, eu quero tabela. Então eu venho aqui, escrevo, ó, ele já me coloca adicionar a tabela. Então isso facilita muito o trabalho de quem está começando a usar essa versão do Office. Então é um recurso muito bacana. Bom, essa parte aqui em branco é a área de trabalho do Word. Ela se chama documento, como nós vimos aqui na parte de cima. E o seu tamanho padrão é do papel A4, que é a famosa folha sulfite. Então isso é uma coisa que dá para se configurar futuramente em cima da sua necessidade. Normalmente
sempre vocês vão ter uma régua aqui, ó, na parte superior e na lateral, para ajudar na organização, quando você estiver fazendo seus trabalhos. E aqui na parte de baixo, você vai ter uma barra de status. Aqui do lado esquerdo, algumas opções, como a quantidade de páginas, o idioma do dicionário. E lá do lado direito, você vai ter o zoom da página para estar trabalhando. E você vai ter alguns modos de exibição, ó. Então, ó, o layout padrão do Word é esse que vocês estão vendo, ó, layout de impressão. Tem o modo de leitura e o layout da web. Então, se algum dia você abrir o Word e ele não esteja com esse visual padrão, dá uma olhadinha aqui na parte de baixo, que pode ser o layout de impressão que esteja um pouquinho diferente, tá? Então, ó, apresentados aí o programa, vou mostrar para vocês como trabalhar com um dos recursos mais simples. O Word é um editor de textos, então, ó, normalmente, quando você vai digitar algo, ó, ele sai assim, ó, extremamente simples, pequenininho, sem problema. Vou colocar aqui um textinho também, ó, um texto padrão aqui do Word para a gente formatar. Então, aqui eu quero um texto. Então, se eu quero fazer algo diferente aqui nele, né, dar uma destacada, mudar a letra, tamanho, então, a primeira coisa que deve ser feita é um processo chamado selecionar. Selecionar nada mais é do que você mostrar ao Word onde deve ser feita a alteração. Então, eu vou selecionar aqui, ó, clicar no começo ou no fim do local que eu quero fazer a mudança. Então, ó, eu vou selecionar ele inteiro. Então, aqui, ó, selecionei todo o meu texto. Como vocês viram que assim que eu terminei, ele já me dá uma caixinha que vai ajudar aqui no atalho. Só que eu não quero usar essa caixinha aqui por enquanto, né? Eu vou trabalhar lá em cima com um grupo, né? Com o grupo fonte. Então, aqui no grupo fonte, eu vou ter algumas opções só para me trabalhar com a fonte. A fonte quer dizer o quê? É a letra. Então, clicando aqui, ó, na opção já com o mesmo nome de fonte, ele vai me dar uma lista de letras que eu posso estar escolhendo para estar trabalhando. Então, eu vou pegar uma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa daqui, ó, Arial. Veja que ele já faz uma pequena alteração. Então, ó, vou fazer mais uma mudança. Agora eu vou mudar aqui o título. Vou selecionar só ele e vou mexer com o tamanho. Eu tenho 3 opções que eu posso estar mexendo com o tamanho, ó. Aqui, onde está já bem nítido, né, o tamanho da fonte, ou eu posso vir por aqui também, ó. Vocês repararam que toda vez que eu paro a seta do mouse em cima de alguma opção, ele me dá um nome. Então, isso daí, para quem está iniciando, é excelente. Então, eu vou aumentar. Ó, conforme eu vou clicando, ele aumenta. Vou deixar aqui no tamanho 18. E aqui eu posso estar trabalhando também com alguns estilos, ó, aqueles famosos, negrito, itálico, sublinhado. Então, tem alguns outros, ó, vou colocar um negrito aqui nele, ficou um pouquinho mais diferente. E vou mudar a cor do meu texto. Então, assim, ó, temos só bastante atenção, ó, que tem 2 opções que trabalham com cor. Cor de realce do texto, que ele vai mexer com a parte de trás, né? Então, é como, por exemplo, ó, selecionar aqui e colocar uma cor de realce, ele põe a cor lá atrás. É como se fosse um marca-texto, né? E aqui, a cor da fonte, que é onde vai mudar a cor da minha letra. Então, eu vou pegar, vou colocar um verde aqui, ó. Então, isso daqui é a formatação básica, né? Você vê que eu fui mexendo com alguns recursos aqui da fonte, ó. Outros recursos aqui interessantes que você vai ter já no grupo da fonte aqui o maiúscula, minúscula, onde você pode fazer algumas mudanças, ó. Primeira letra maiúscula, deixar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ó. Interessante, dá para você fazer. Então isso aí ajuda bastante quando você pega um texto da internet. Então pode fazer algumas mudanças. E esse botãozinho aqui, ó, limpar toda a formatação. Então, caso você já pegue um texto de algum lugar, faça uma formatação, não gostou,
eu posso vir aqui, selecionar e limpar toda a formatação, que ele volta a estaca zero, né? Ou seja, ele volta ao normal. Então, ó, esses recursos, a gente, como eu vou lembrando também que tem aqui o botão, você pode ter mais recursos para estar formatando, ajuda. E agora, para a gente ir concluindo essa primeira parte, tem uma das guias que eu não tinha clicado ainda, que é a guia de arquivo. Então aqui, ó, no arquivo, para quem também já trabalhou com Office, aqui não muda muito, né, em relação às opções anteriores. Vai ter aqui o novo, o abrir, o salvar como. Então a gente vai salvar esse nosso textinho. Então vocês vão ter aqui as opções de salvar e salvar como. Qual que é a diferença? Quando o texto vai ser salvo pela primeira vez, tanto faz, salvar ou salvar como, ele salva do mesmo jeito. Agora, se você já salvou esse seu trabalho anteriormente, então o salvar, ele salva as alterações, mantém no mesmo lugar. E o salvar como, ele vai te possibilitar que você salve em outros lugares. Então, por exemplo, em outro lugar do computador, no pendrive, no HD externo, onde você quiser. Então, vou clicar aqui no salvar como. Assim que eu clico, ó, ele vai me dar algumas opções. O OneDrive, se você quiser salvar na rede, né, tiver na nuvem, quiser colocar, né, neste PC, adicionar um local ou procurar. Eu vou clicar aqui em procurar, ele vai me dar já uma caixinha para salvar como. Então, uma coisa que muitos acabam errando no começo é na questão de olhar para onde esse documento está indo, ou para onde o trabalho que você estiver fazendo está indo. Então, ó, aqui, ó, essa primeira barra, ela é essencial, ela está mostrando onde esse meu documento vai parar. Então, ó, este computador, documentos. Então, esse daqui é onde ele vai estar futuramente. Caso eu não queira salvar aqui, ó, então você pode clicar na setinha aqui do lado e escolher para onde você quer salvar. Então aqui, ó, também tem outra setinha, pode escolher à vontade. Aqui do lado esquerdo, ó, tem algumas opções que você também pode direcionar para onde você quer que esse trabalho vá. Então eu vou colocar aqui na área de trabalho. Coloquei, você vê que aqui no meio muda, aqui sempre vai mostrar o local, tudo que tiver dentro daquele local, ó. Então aqui eu vou deixar lá na área de trabalho. Nome do arquivo, é sempre bom nomear, nomeie, coloque no qualquer nome, porque futuramente o nome que você colocou é que vai ajudar aí na sua busca. E tipo do arquivo, documento do Word. Olha só que interessante aqui, ó. Tem várias opções aqui para você estar escolhendo, mas eu vou dar uma ressaltada só em uma opção, ó. Essa daqui. Documento do Word do 97/2003. Que opção que é essa? Se você está fazendo um trabalho na versão 2016, como é o nosso caso, e quer abrir esse mesmo documento em um computador que tem uma versão anterior, então o que você vai fazer? Muda o formato dele, muda para Word 97/2003, porque aí você vai conseguir abrir em versões mais que seja um pouquinho mais para trás. Você não vai ter esse problema nas mais recentes, como 2013, a 10, mas vai que você tenha alguma versão mais antiguinha ainda. Então você pode fazer essa mudança aqui, tá? Então, ó, vamos deixar aqui em documento do Word mesmo. Aqui o nome do arquivo pode ficar Word, e aí eu vou salvar. Então, ó, salvo. Como que eu sei que está salvo? Aqui em cima já está o nome que eu dei. Então tá lá, Microsoft Word. Então eu posso verificar no local, ó, tá aqui ele, ó, Microsoft Word, e tá lá. Então, gente, essa daí é nossa primeira videoaula. Então já deu para conhecer um pouquinho aí do Word, como que trabalha. Então mais para frente aí a gente vai estar fazendo algumas outras aulas, vamos estar dando continuidade. Então, ó, gostou, dá um like, dá um curtir aí no nosso vídeo e continuem acompanhando aí as nossas próximas aulas, beleza? Então, forte abraço aí para vocês, tchau, tchau, hein?